O casamento de Isaque. A fé habitual de Abraão em Deus e sua submissão à vontade de Deus refletiam-se no caráter de Isaque. O jovem tinha as afeições fortes, mas era gentil e dócil. Se Isaque se casasse com alguém que não temesse a Deus, ele estaria em perigo de, por buscar sempre a harmonia, sacrificar os princípios. No espírito de Abraão, a escolha de uma esposa para seu filho era assunto de muita importância. Ele não queria que Isaque se casasse com alguém que o afastasse de Deus. Não era exigido de ninguém se casar com quem não pudesse amar, mas os jovens confiavam a seus pais experientes e tementes a Deus essa ajuda na escolha. Abraão confiou então esse assunto importante ao seu servo mais velho, homem de piedade, experiência e juízo, que já havia lhe prestado muitos fiéis serviços. O servo ficou ansioso, porque ele sabia que importantes resultados para as gerações futuras poderiam seguir-se da escolha que ele fizesse. Ele se lembrou das palavras de Abraão, de que o anjo estaria com ele, e orou, pedindo uma direção. Ele estava acostumado com a bondade e hospitalidade da casa do seu senhor e agora pediu que um ato de cortesia indicasse a jovem que Deus escolhera. A resposta veio imediatamente. Entre as mulheres reunidas junto ao poço, as maneiras corteses de uma atraiu sua atenção. Ele pediu para ela um pouco de água e o pedido recebeu uma amável resposta. Aquela era uma jovem bonita e sua diligente cortesia deu prova de bom coração e uma natureza ativa e enérgica. Quando ele perguntou quais eram seus parentes e ficou sabendo que era filha de Betuel, sobrinha de Abraão, ele imediatamente inclinou-se e adorou ao Senhor. Depois de obter o consentimento da família, a própria Rebeca foi consultada e ela acreditava que Deus a escolhera para ser esposa de Isaque e respondeu: irei. E assim Isaque foi consolado depois da morte de sua mãe. Abraão havia notado o resultado dos casamentos entre os que temiam a Deus e os que não temiam, desde a época de Caim. O próprio casamento de Abraão com Agar estavam perante ele. Foi por falta de fé por parte dele e Sara que veio o nascimento de Ismael, uma mistura de semente justa e ímpia. A influência das mulheres de Ismael estabeleceu a idolatria na família dele. Era uma família amargurada pela contenda e discórdia, um lar destituído de amor e temor a Deus. Por isso Isaque escolheu a vida selvagem e pilhante de chefe do deserto. Gênesis 16:12. Em seus últimos dias, Ismael arrependeu-se, mas o caráter dado à sua posteridade permaneceu. A esposa de Ló era uma mulher egoísta e religiosa, e a sua influência é que fez com que ele se separasse de Abraão. Se não fosse por causa da esposa, Ló não teria permanecido em Sodoma. Ele teria voltado a morar juntamente com Abraão. Se não fosse a instrução fiel que recebera de Abraão desde cedo, ele apostataria de Deus. O casamento de Ló e a escolha de Sodoma como residência foram os primeiros erros, os primeiros elos em uma cadeia de acontecimentos repletos de males, não somente para ele, mas para o mundo, durante muitas gerações. Pessoa alguma pode, sem perigo, ligar-se a outra que não tema a Deus. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Amós 3:3. Por mais puros e corretos que sejam os princípios de um, a influência de um companheiro ou companheira incrédula terá uma tendência para afastar de Deus. O casamento de cristãos com ímpios é proibido na Bíblia. 2 Coríntios 6:14. Que contraste entre o procedimento de Isaque e o que é praticado pelos jovens de nosso tempo. Mesmo entre os professos cristãos, os jovens frequentemente acham que somente eles devem ser consultados nessas questões. Nem Deus, nem os pais devem dirigir a escolha. Muitos que assim fizeram naufragaram sua felicidade nessa vida e a esperança da vida futura.
Se há um assunto que deve ser cuidadosamente considerado, é o do casamento. Pais e mães devem modelar o caráter de seus filhos desde pequenininhos, não depois que já estão mais velhos, e sim desde criança, para que sejam puros e nobres, atraídos para o bem e para o verdadeiro. Semelhantes atraem semelhantes. É falsa a ideia de que a pessoa procura alguém diferente. Não é certo. O certo é que o semelhante atrai semelhante. Procurem os pais exemplificar o amor do Pai Celestial. O lar precisa prevalecer com uma atmosfera prazerosa. Isso será mais valioso do que terras ou dinheiro. Pela fidelidade com o dever na casa paterna é que os jovens preparam-se para os próprios lares. É nos lares que os jovens devem ter abnegação, ser bondosos, corteses e simpáticos. Desse modo, o amor será mantido quente em seu coração, e assim estarão preparados para ser chefes da própria família e promover felicidade daquela que escolheu para companheira de toda a vida. O casamento, em vez de ser o final do amor, será tão somente o começo do amor.